disser que a gente pode ter encontrado uma possível Terra 2.0 a apenas alguns anos-luz de distância. E não, isso não é teoria maluca da internet, isso é ciência real. Um exoplaneta recém-descoberto que pode ter condições, as condições certas para a vida existir. E o mais absurdo, ele já está sendo observado por um dos telescópios mais poderosos da história. Mas tem um detalhe que quase ninguém está falando, comentando. E esse detalhe pode mudar tudo. O nome desse planeta é TOI 715b. Guarda esse nome, porque você ainda vai ouvir falar muito dele. Ele foi identificado recentemente com dados analisados entre 2024 e 2025. Sim, e ele não é qualquer planeta, ele é uma super terra. Ou seja, um planeta rochoso como o nosso, mas um pouco maior, cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra. Mas tamanho não é o mais importante aqui. Agora presta atenção nisso. Ele está localizado dentro da chamada zona habitável da sua estrela, a famosa zona de ouro. Nem quente demais, nem frio demais. Exatamente a região onde a água pode existir em estado líquido, e isso já acende um alerta enorme, porque onde existe água líquida, existe a possibilidade de vida. Mas vamos com calma. TOI 715b orbita uma estrela anã vermelha, e isso muda completamente o jogo. Essas estrelas são menores, mais frias e vivem muito mais tempo do que o nosso Sol. E tem mais. Elas são as estrelas mais comuns do universo, ou seja, se existe vida fora da Terra, as chances são enormes de ela estar orbitando uma estrela assim. Agora pense nisso, para um planeta estar na zona habitável de uma anã vermelha, ele precisa estar muito mais próximo dela, muito mais próximo do que a Terra está do Sol, e isso cria um cenário bem diferente. Agora entra em um ponto que muita gente ignora. Mesmo estando mais perto da estrela, TOI 715b pode ter temperaturas parecidas com a da Terra. Por quê? Porque a estrela dele emite menos energia, menos luz, menos calor. Então, o equilíbrio acontece. É como se você aproximasse uma mão de uma fogueira pequena, em vez de uma gigante. A distância muda, mas o efeito pode ser parecido. Agora junta tudo isso. Planeta rochoso, tamanho parecido, zona habitável, temperatura potencialmente estável. Isso não é comum, isso é raro, tá bom? Muito raro. É exatamente por isso que TOI 715b está chamando tanta atenção. Mas agora vem a parte que complica tudo. Estrelas anãs vermelhas não são tranquilas, elas podem ser extremamente violentas, explosões constantes, rajadas de radiação, tempestades solares muito mais intensas do que as do nosso Sol. Essas erupções estelares podem simplesmente destruir a atmosfera de planetas próximos, e sem atmosfera não tem proteção. Sem proteção, a radiação atinge a superfície. E sem isso, a vida como a gente conhece simplesmente não sobrevive. Então a pergunta muda completamente. Não é só esse planeta está na zona habitável, ele conseguiu sobreviver a essa estrela, e é exatamente aqui que entra o meu queridinho James Webb, um dos instrumentos mais avançados já criados pela humanidade. Ele não serve só para tirar imagens bonitas, ele analisa a luz, e através da luz ele descobre o que existe na atmosfera de um planeta. Ele consegue identificar gases como oxigênio, metano, dióxido de carbono, vapor de água. E aqui está o detalhe mais importante. Quando certos gases aparecem juntos, isso pode indicar atividade biológica, ou seja, vida. TOI 715b está na lista de alvos prioritários. Isso significa que a qualquer momento, novas informações podem surgir. Agora para e pensa comigo. E se o TOI 715b tiver uma atmosfera espessa? Uma atmosfera forte, densa, capaz de proteger o planeta da radiação da estrela. Isso mudaria tudo, porque essa atmosfera poderia bloquear a radiação, manter o calor estável, permitir água líquida. E com água líquida você tem oceanos, e com oceanos você tem química, e com química você tem vida em potencial. Foi exatamente assim que tudo começou na Terra, mas não se engane.
TOI 715b não é um paraíso garantido, ele é maior que a Terra e isso traz consequências. A gravidade provavelmente é mais forte, seu corpo basicamente pesaria mais lá. A atmosfera poderia ser mais densa, talvez difícil de respirar, talvez com pressão muito alta. O clima, pode ser completamente diferente. Tempestades intensas, nuvens permanentes, céu escuro ou avermelhado por causa da estrela, mas mesmo com todas essas diferenças, ele ainda é um dos candidatos mais promissores que a gente já encontrou. E aqui vai a minha opinião bem direta. A gente cruzou uma linha. Antes, a gente só imaginava planetas parecidos com a Terra. Agora, a gente está encontrando eles, um depois do outro, vários exoplanetas. E isso, cara, é muito grande. Isso muda completamente a pergunta. Não é mais, será que existe vida lá fora? Agora, a pergunta é: qual desses mundos tem mais chance de ter vida? E TOI 715b está entre os primeiros da lista. Agora pensa no impacto disso. Por décadas, a Terra parecia única, especial, rara, quase impossível de repetir. Mas agora a gente começa a ver um padrão. Planetas rochosos, zona habitável, possível atmosfera, isso está se repetindo. E quando algo se repete no universo, coisa que falavam que não acontecia, geralmente não é coincidência, é regra. E se for regra, então a vida também pode ser. Agora imagine o seguinte cenário. O James Webb analisa a TOI 715b e detecta sinais claros, gases que não deveriam estar ali, sem algum tipo de processo biológico, um equilíbrio químico que só a vida explicaria. Nesse momento, tudo muda. Não seria só uma descoberta científica, seria a maior descoberta da história da humanidade, porque provaria de forma definitiva que não estamos sozinhos e talvez TOI 715b não seja o único, talvez ele seja só o primeiro de muitos. E se isso for verdade, então a pergunta final não é mais: existe vida lá fora? A pergunta é: quantas terras existem esperando para serem descobertas?